Chegamos com o podcast Carneiro e Mafuz dessa segunda-feira, dia 7 de julho de 2025. Passamos da metade do ano e hoje prometemos um programa perigoso, hein, Carneiro Neto? Por quê? Perigoso, né? Perigoso? Perigoso, vai ser perigoso esse programa. Tem que ficar atento aí com as coisas, né? Pelo contrário, estúdio. a dupla Atletiba venceu, não vejo perigo nenhum. Nenhum perigo. Eu o vejo nível muitos técnico perigos. da Série B é tão baixo, tão sofrível, que eu já me conscientizei que o acesso da dupla Atletiba virou obrigação diante da mediocridade dos adversários. E aí, Mafuz? Veja só o Curitiba. Ganhou de 2-0. E o melhor em campo foi o goleiro Pedro Morisco. E o Volta Redonda não tem nada pior. Bom, meus amigos, então deixo aquele recado. Eu quero ver se os ex-presidentes vão fazer mais um jantarzinho. Um jantarzinho. Depois do Atlético. Depois a gente comenta isso Essa aí. foi muito boa. Mas não era só ex-presidente, tinha não, peru era no meio. ex-presidente. Não, tinha peruzão. Ah, é? Bom, Não, ali eu identifiquei os ex-presidentes. bom, vamos lá. Não convidaram o Samir, nem o Bacelar. Nem que o eu Wilson. acho que Foi um grupo seleto. Wilson Ribeiro e de que Andrade. não foi uma coisa de boa educação. Juarez Silva. Exatamente. Bom, então vamos lá. Fica o recado para você que está nos assistindo aqui no YouTube do 12 Esportes, para se inscrever no nosso canal, para ativar as notificações, né, para sempre ficar ligado nos nossos podcasts. E claro, deixa o seu comentário, faça o programa com a gente, mande aí perguntas, mande aí sua opinião sobre o podcast Carneiro e Mafuz. Então vamos começar falando desse jantarzinho aí, Mafuz, que você trouxe na sua coluna, né? Ex-presidente do Curitiba, comemorando a vitória no Atletiba. Inclusive o Carneiro tem uma história bonita dessa. Antigamente era assim. Antigamente, eu não me lembro, em 1970, 71, que o Atlético ganhou de 1-0 e me confundiram com o J. Pedro. A torcida do Aquele Atlético. gol do Zé Leite? Zé Leite. Foi no campeonato de 1970. Tinha um repórter, que aliás foi um grande repórter, o melhor, J. Pedro, Rádio Clube Paranaense. Um baixinho, mas muito bom. E era coxa, J. Pedro. E a torcida do Atlético estava de olho nele. E teve um Atletiba na Baixada e confundiram eu com o J. Pedro e foram atrás de mim. Era a turma do Farracha do Country. Pra gente deixar... E aí, deixa eu contar a história aqui. Aí o Atlético ganhou de 1-0 o gol do Zé Leite. E aí descobriram que eu era um Mafuz, que não era o J. Pedro. E aí me convidaram, eu e o Alfredo Ramos, para um jantar no Graciosa Country Club. O Mafuz virou santo súbito. Agora, realmente o Atlético tinha muita dificuldade para ganhar do Curitiba naquela época. Perdeu o título de 1968, 1969 não foi bem, Qualquer mas foi campeão em vitória 70. era comemorado. Mas daí o Curitiba engatou um hexacampeonato, perdeu um para o Maringá e ganhou mais 2. Sim. O Evangelino Neves, presidente do clube, ganhou 12 títulos estaduais. E nunca fazia jantar. Então, para o Atlético ganhar um Atletiba era uma coisa, era um acontecimento. Era um evento. Agora o Mafuz reportou-se bem, inverteram-se um pouco as coisas e o Curitiba conseguiu ganhar do Atlético dentro da Arena da Baixada. Aí o Mafuz pegou uma foto deles jantando no Lavarene, no Shopping Pátio Batel, e fez uma boa gozação, muito boa. A foto estava no Paraná Portal, né? Dando crédito aqui. Quem estava na foto? Joel Malucelli, Jacomel, Giovanni Joned, Jair Cirino, Chico Araújo e o Omar Akel, junto com o técnico Mozart. Exato. Esse era a escalação. Não convidaram o Wilson, não convidaram o Bacelar, não convidaram o Samir e o Juarez. E o Juarez. Isso é uma barbaridade. Não fazem parte do grupo. Ah, bom. Então é isso aí. Bom, mas o Coxa venceu o Volta Redonda, como o Mafuz disse. É líder aí temporário. Pode ser que... se o Goiás não vencer na rodada, joga na terça-feira, o Coxa vai permanecer no topo da tabela e vai fazendo aquele feijãozinho com arroz, não toma gols a 5 jogos, não perde a 8 jogos e
vai se consolidando, Carneiro. Acontece que o técnico Moser, inteligentemente, disputando um campeonato tecnicamente sofrível, ele prefere privilegiar o sistema defensivo. Ele faz o sistema defensivo rígido, cauteloso, tanto que ele fez 5 substituições, rodou o elenco, mas não mexeu na zaga. Ele está certo, a zaga deu certo, não se mexe. Ele está tentando encontrar outras alternativas na meia cancha e no ataque. Agora, o Coritiba poderia ter tido uma vitória mais tranquila, porque ele fez 2-0, aliás, o De La Torre, né, ressuscitou, já fazia meses que não marcava gols e vinha jogando mal. Com 2-0, eu acho que o Coritiba deveria ter tomado conta da partida, mas isso não aconteceu. O Volta Redonda tentou por todas as formas e meios e não conseguiu, graças à intervenção do goleiro Pedro Morisco, que é um goleiraço. E o Coritiba venceu. O importante é vencer? É vencer. Somar pontos. Mas é bom o Coritiba começar a apresentar um pouco de rendimento, que a gente no futebol chama de gordura. Porque se você ficar só no estritamente necessário, no limite, às vezes cai do cavalo. Sim, então esse é o alerta que eu faria ao Moza e ao próprio time do Coxa. Mas não é gozação, não. Eu acho que o Mozart vai acabar indo para a Premier League. E eu vou te contar o que está acontecendo. Lá na Inglaterra agora, a modernização é tão grande, ela está tão adiantada, o moderno está adiantado, que tem treinador específico para tudo. Treinador para escanteio, treinador para bola parada. E é capaz do Moser de analisarem essa campanha do Curitiba. Treinador para defesa. Para arrumar. O Guardiola precisava de um. Agora, o Moser explicou os motivos que exatamente. Ele aprendeu na Itália. Agora no tempo do técnico, Ferrolli né? italiano, a Itália tinha o seu grande mérito técnico, eu falo da seleção italiana, mais propriamente. Os times também sempre foram mais cautelosos, mas a seleção italiana, ela vencia porque era defensivista. Quando ela resolveu ser ofensiva, em razão dos técnicos mais moderninhos, já 2 Copas que a Itália está ausente e corre o risco novamente. Ficar fora, né? Mas o Moza, como jogador de futebol, atuou na Itália, atuou com um dos melhores e contra alguns dos melhores, inclusive o Carlo Ancelotti e o Guardiola. O que aconteceu com ele? Ele aprendeu. O Moza é muito inteligente, é muito perspicaz. Aliás, eu diria que a dupla Atletiba está muito bem servida de treinadores. Porque o Odair Helman é bom treinador também. Está carregando. É ele, o que eu escrevi. Ele e a camisa estão carregando o Atlético. Agora, quando a gente fala que o Curitiba está se defendendo bem, está bem postado na defesa, tem uma diferença de jogar na retranca. Jogar na retranca é uma coisa, arrumar bem a defesa é outra. O que o Curitiba faz, o que o Mozart faz no Curitiba é arrumar bem a defesa. É organização defensiva. Pois mas com esta segurança defensiva, o que é que pauta o Curitiba? Exatamente uma ação mais eficiente, mais efetiva dos alas. E o meio de campo do Curitiba, que é bom, é um meio de campo, sabe jogar, só que ele tem que ser um pouco mais ambicioso, mais ousado, que só o Josué é que tenta. Os outros são mais marcadores, mais contedores. Eu acho que o Curitiba está bem, o elenco do Curitiba está muito condicionado e com um detalhe, é um time que tem atitude. O Curitiba, ele vai e faz o gol. Depois ele dá uma encolhida, isso não é bom sinal. Mas eu acho que, no geral, o Curitiba está com um princípio estratégico muito bom, muito adequado. O que vai permitir que os ex-presidentes façam mais jantares. Na próxima rodada, agora na quinta-feira, Curitiba vai visitar o CRB fora de casa, 9h35 da noite, e tá desfalcado aí, não tem o Bruno Melo, o Felipe Machado e o Ronier. Então são 3 desfalques importantes. Vamos ver como o Curitiba vai se comportar. Porque a gente falava aqui nas últimas rodadas, o Curitiba chegou a empatar fora de casa com o Botafogo de Ribeirão, empatou também com o Atlético Goianiense, foram 2-0-0. Seriam bons resultados se o Curitiba vencesse em casa. Venceu em casa, depois acabou vencendo o Atletiba, se tornaram ótimos resultados, porque manteve a invencibilidade. Agora, eu acredito que o Mozart não vai mudar a mentalidade dele. Mais do vai lá. Exato, mais do que a invencibilidade, ele manteve
a regularidade de pontos, de Sim. ganho de pontos. Ele não deixa a de tendência, manter, exatamente. né? Ele vai fazendo pontos, seja empatando ou vencendo. Agora, essa próxima partida do Curitiba, pela Série B, ele deve exatamente se comportar como ele vem fazendo. Só que, se possível, ganhar os 3 pontos. Fazer o gol. Não adianta só se contentar com aquele que a gente chamava antigamente o 0-0 malandro. Fora de casa estava de bom tamanho. Quer dizer, estatisticamente, quem ganha em casa e belisca pontos fora sobe, que é o caso do Coxa. Mas seria interessante que ele mostrasse um pouco mais, entendeu? Até pelo nível do adversário. Sim. Tem que tirar proveito. E depois o Coritiba tem aqueles adversários que estão na zona de rebaixamento. Vai jogar com o Paysandu, Atlético. Desculpe, eu não quero fazer assim, ser indelicado. Diga. Mas você veste cor-de-rosa também, Carneiro? Rosa choque. Olha. É um detalhezinho ali, né? No colete. Ah, sim. É um cachemira É italiano. quase um lilás, né? Ah, cachemira italiano, né? Da Via Condotti? Não, eu não sei onde que eu comprei isso aí. É. Milão, Mas é um podcast, Irati, eu não me lembro mais. podcast quase de fashion Carneiro e uma Fus. Aliás, por falar em roupa, a Itália, voltando à Itália, ela sempre teve, né, o máximo de como é que se diz, alfaiates e costureiros, né? É uma leva, é uma dinastia, como a França tem na perfumaria e também na moda, evidentemente. Mas o engraçado é que a gente ia aos estádios de futebol na Itália, ou profissionalmente, ou só para ver um clássico, né? O clássico lá de Milão era fantástico, né? Inter e Milan. Quando a Inter joga, ele leva o nome do Giuseppe Meazza. Sim. E quando é o Milan, San Siro. é San Siro, que é o apelido do estádio. Mas era muito interessante. E certa feita eu estava em Nápoles, eu fui visitar lá o sul da Itália, e fui ver o Nápoles, no tempo do Careca, o Maradona. No antigo São Paulo, No São que Paulo. agora é Diego Armando Exato. Maradona. Isso é coisa de 30 anos atrás, um pouco mais até. Mas daí eu estava lá no meio da torcida do Nápoles, mas uma gozação, olha, parecia... Bom, o italiano é engraçado de uma forma... Principalmente do sul. Eu sou descendente de italiano pelo lado materno, família Basso, né? Lá de Gênova. Mas lá nesse jogo, então, houve um pênalti. E o Maradona foi cobrar o pênalti e perdeu o pênalti. Uma coisa inédita, né? O Maradona perdeu o pênalti. E daí, no final, o Careca fez o gol da vitória. E daí nós saímos do Você estádio. lembra contra quem era esse jogo, não? Me lembro muito bem. Acho que era... Como é que chama o nome do time? Não vou lembrar. Cagliari. Cagliari, algo assim. Um time menor. Eu sei que na saída veio um típico italiano de domingo, roupa de domingo. Terninho, gravatinha. Ele chegou, parou. Aí aqueles amigos dele estavam junto com ele, pararam junto, e ele disse: Il signore Diego Armando Maradona é um farsante. Eu não conseguia parar de rir. Ai, é sensacional. O farsante Maradona. E é ídolo até hoje. né? Acho que mudaram até o nome do estádio. Mudaram, agora é Diego Armando Alemão, Maradona. Careca e Maradona naquele time. Ótimo time, ótimo. Foi campeão italiano. Sim, né? sim. E na decisão... Campeão da Copa da UEFA. E o Milan foi decidir com o Napoli, lá em Gênova, que é no extremo sul, né? E daí sai a manchete na Gazzetta dello Sport, que é um jornal de Milão. No domingo, Napoli, Milan decide hoje em África. Para eles, Nápoles já era África. Já era África mesmo. Isso que é rivalidade. Meu Deus. Ai, ai. Bom, vamos falar do Atlético agora. Eu quero saber antes, já fazendo essa pergunta em relação ao Coxa também. Você acha que o Odair, ele deve se inspirar nesse estilo do Mozart pro Atlético para corrigir a defesa? Não, ele tem a característica dele. Ele está arrumando o time, ele não precisa copiar ninguém. Ele tem os princípios dele. Você acha que ele está dentro do possível? Também não é um exemplo para... Ele está servindo para o Curitiba. Sim, dentro do universo dele. Vamos dentro do universo dele. O Atlético é outra história. Mas dentro do universo que o Odair tem. Não, ele está fazendo um bom trabalho. Está fazendo um bom trabalho. Dentro do universo. O universo dele é triste. Triste. Mas o Mozart fez bom trabalho no Mirassol e em outros times em que trabalhou. Mas não é um exemplo para o técnico do Atlético. Não, mas são características diferentes. Sim. Exatamente. O Odair Hellmann,
não é propriamente um defensivista. Não. Ele tenta dar dinâmica ao jogo. Só que o elenco do Atlético é tão deformado, é tão disforme, que o técnico está com muita dificuldade, principalmente quando joga em casa. Que ele tem que ter atitude. E daí falta técnica. Porque alguns dos melhores jogadores são muito antigos, são veteranos, não têm o mesmo ritmo, que é o caso do Juliano, do Allan Kardec e do Patrick. E agora vem um volante de 35 anos. Lucas Sacha. Vamos falar Meu nome? depois. Lucas Sacha. Que era do Fortaleza. Exatamente. É um bom jogador. Mas ele é filho da Xuxa também? Não é. Ah, Esse é outro Sacha. A Xuxa, a Xuxa só teve a Sacha. Ah, não teve outro Sacha. Não é o Lucas Sacha. Mas é bom jogador. Então vamos aguardar, porque o próprio Odair, ele indicou os jogadores. Sim. Inclusive os colombianos. Ele deu esse, Sacha, também. Então, eu diria que o Odair Hellmann, ele dobrou a parada. Ele assumiu agora o risco de indicar e de tentar adaptar. Parece, veja bem, é difícil se falar teoricamente, tem que ver o time. Mas pelo menos, assim, pelas informações, o Atlético pode sim melhorar. Eu tomei conhecimento que o Petralha entregou a chave do CT para o Odair Hellmann. O Odair é que está comandando as ideias de contratações. É evidente, ele quer resolver o momento. E o Odair é um cara que entende futebol. Não né? existe Não projeto futuro, nem pode existir. O Atlético tem que subir. Aham. Então o que precisa? Esse veterano colombiano ponta. O que chegou agora, Mendonça. Steven Mendonça. Esse a gente sabe que ele na baixada vai ser um azogue. Sim, mas o centroavante também é bom de bola. Não, hein? esse eu não sei. O Kevin Viveiros, que custou não 27 sei. milhões de Agora, reais. esse ponteiro, esse vai fazer gol. Já trabalhou com o Odair. Já trabalhou e eu lembro no Santos. É bom jogador. Mas foi no ano que o Santos caiu, hein? Não, mas mas naquela época o Odair saiu antes e esse rapaz criou um caso para ir para o exterior. Ah, então eles não participaram da na debacle. queda nunca não participaram. Ah, tá. Entendeu? Eles não participaram. E agora o zagueiro a gente não sabe. E informações aí que é no mesmo nível de zagueiros que a gente já tem aí. Então é isso aí. E o Atlético não contratou o novo lateral direito? Ainda não. Contratou. Ainda não veio o lateral direito, não. Mas a janela abre no dia 10. Vai ter até setembro para contratar. Mas até setembro Inês é morta. Se deixar né? para contratar mais depois. Até setembro Inês é morta. Mas estranho, né, Fernando e Mafuz? O Atlético tem 3 ou 4 alas direito, né? Mas tá todo mundo vai machucado. vender tudo, vai negociar tudo. Vai ter tem uma... Palácios, Dudu. Barca que chamam, né? Vamos vai ter fazer uma barca esse aí. Palácios é muito limitado, Vai tecnicamente. ter uma barca aí, vai Palácios, vai Dudu, o Falcão já foi embora. Mas isso não dá muito prejuízo pro clube? Dá contratações prejuízo. Equivocadas? Dá. Contrata e manda embora. Contrata e manda Claro embora. que dá. Sim, sim. Como é que Mas faz? o Acaba Petralha o Petralha falou que o Atlético é uma empresa e tem que suportar esse tipo de coisa. Olha, e suportou uma pressãozinha do Amazonas na vitória por 1-0, né? Fez o gol com o Allan Kardec, cumpriu o papel, precisava vencer. Eu acho que o Atlético jogou bem até. Meio de campo funcionou até. Vamos lá, também tem que reconhecer. Teve 2 gols anulados por impedimento. O meio de campo caminhou, teve 2 gols. Agora, o problema do Atlético é que ele dá muito espaço para o adversário. Esse time do Amazonas é fraquíssimo. Sim. Se disputasse aí a segundona paranaense ou a terceira... Não subiria. Não subiria. É medíocre. Aí o Atlético consegue levar um calorzinho. Só que desta feita o goleiro Mikael, ao contrário do Pedro Maurício, não trabalhou muito. Eu acho que o resultado mais importante é ganhar. Sim. Não vamos ficar cobrando mais. Tá né? um Nunca ponto do cobramos. G4 agora. Mas tem que ganhar. E a próxima partida é dentro O de Goiás, casa. contra o Goiás a em divisão casa. da história do Atlético nesse campeonato. Você acha que vai ser o ponto de divisão vai do ser, campeonato? Eu vou te explicar por quê. Além de, tecnicamente, ter influência no campeonato, porque uma vitória vai praticamente colocar o Atlético entre os 4, e isto
causa uma influência dentro do ambiente, uma tranquilidade, diminui a pressão de torcida, como emocionalmente, né? Se você fracassar com esse Goiás, você vai achar que tudo que se imagina que está evoluindo não está. Tem que começar tudo de novo. Então o Atlético precisa ganhar esse jogo com o Goiás. Eu acho que chegou aquele momento do Atlético, se realmente for se reabilitar e tentar a Série A, tem que fazer o famoso risco no chão. Aqui ninguém ganha mais. Exato. Não pode mais perder ponto na Arena da Baixada. Isso tem que ser uma coisa assim, um pacto, né, entre diretores, conselheiros e técnico e jogador. Você sabe que o último pacto não deu muito certo, né, Carneiro? Qual deles? Pacto de Varsóvia? O último pacto do Atlético não deu certo. Ah, aquele pacto. Aquele pacto. Da torcida ir no estádio e o time cair. Exatamente. Mas aí é incompetência. Mas só que a gente vinha falando no ano passado, desde janeiro, é excesso de estrangeiros, existem grupos, os veteranos, ídolos, fazendo a os mesma mais aposta. jovens e os estrangeiros. Mas é isso, Mas é um agora defeito, vai ter o né? controle do Odair. Lá não tinha controle de treinador. Não tinha nem treinador, né? Não tinha nem treinador. Tinha nem treinador. Mas o Odair cobrou, ele deixou claro na entrevista coletiva que o Atlético precisa Gostei melhorar como dessa mandante. entrevista, exato. Mandante. E que ninguém vai jogar por carteirada. Exatamente. Isso é um ponto bem importante de falar. Ele falou, ninguém joga por carteirada, porque chegou custando tanto, porque a avaliação é tal. Ele quis deixar bem claro, né? Ele também, claro, faz o papel dele como técnico, tem que valorizar o elenco que ele está na mão agora, né, Mafuz? Ele tá dizendo que o cara vai ter que mostrar no treino que tem qualidade para ser titular. Mas o problema, além dessa questão emocional, psicológica, nós temos de ver que o Odair Helma consiga fazer no Atlético um sistema de jogo. Né? O Mozart já fez no Curitiba. Sim. Você sabe como é que o Curitiba joga. Tem um figurino. E ele segue aquele figurino. Agora o Atlético tem que criar um modelo. Sim. O Atlético não tem pé nem cabeça. Porque não tem o ala direita. A defesa fica assim. Os dois interiores, o Léo vai bem, o outro não vai bem, o Abraão. O primeiro volante, né? O Filipinho ainda é o melhor que tem ali. Só que o Zapelli e o Patrick jogaram bem na última partida contra um adversário inexistente. Sim. Mas para tomar uma iniciativa dentro de casa, por isso que eu acho essa contratação do Sacha boa. Entendeu? Tem que prestigiar. Agora, tem que ver e tem que engrenar esse time. Porque senão os atacantes colombianos que vocês acabaram de citar, eles vão ficar isolados lá na frente. A bola tem que chegar. Tem que ter criação, né? O futebol, como eles mesmos dizem, o primeiro terço, segundo terço, até chegar no último terço do campo. E com tanto terço, Me diga uma coisa aqui, sem qualquer sugestão, insinuação, oficialmente o Fernandinho já abandonou o futebol ou não? Oficialmente o Fernandinho ainda é um jogador. É um jogador. Ele não anunciou a aposentadoria. Houve convite para ele ser assistente técnico do Manchester City, o Guardiola. Ele não quis. Convidou, não se sabe ainda, ele não deu resposta. Mas oficialmente ele é um jogador. Aí cabe aquela questão. Se contrata o Lucas Sacha com 40 anos, pagando... Não, 35. 35. O Fernandinho não tem 40. envelheça o Sacha, a esperança da torcida. Não valeria... Mas eu queria ter o Fernandinho com 40 do que... ter o Fernandinho nesse elenco, Não, eu não tô criando essa questão. E o Fernandinho queria ficar. Exatamente. Agora, esse negócio Não de jogador... houve conversas para ele ficar. O jogador Atlético veterano, ele tem que ser usado exatamente como faz o Real Madrid. Fazia com o Ancelotti e agora com o Xavi Alonso. Tá mostrando. Aliás, esse Mundial de Clubes foi um sucesso, né? Foi. Apesar de todas Vamos as falar nossas disso depois. suspeitas, foi um sucesso. Mas veja bem, o Modric, que tem 39, 40 praticamente, O Miller. ele a só mesma entra coisa. nos 15 minutos finais. Ele tá saindo do Real também. E o Sim, Miller é o último também. ano. Ele O vai pro Miller. Milan. Thomas Miller, Exato. no Bayern Munique, mesma coisa. Então o Atlético não pode exagerar no uso, na utilização de jogadores muito antigos. Claro. Eu acho que tem que... É por isso que eu disse, o Atlético tem que criar uma cara diferente, uma cara própria, com outros jogadores, que desenvolvam, principalmente no meio de campo, para criar, para dar alegria, para deixar o torcedor confiante, principalmente quando joga em casa. Já que você citou o Mundial,
O Fluminense chegou na semifinal Ninguém dessa Copa aguenta do o Mundo. Renato Gaúcho. Mas... Eu quero saber, o Renato Gaúcho é menosprezado como treinador aqui no Brasil? menosprezado, mas ele que cria essa situação para ser menosprezado. Porque ele às vezes fala demais. Você acha que é um jogo mental que ele mesmo cria? Exatamente. É isso que ele faz. Ele é melhor do que ele se apresenta. Uhum. Entendeu? E por que ele faz isso? Que é vaidoso. É vaidoso. É muito vaidoso, muito exibicionista, mas ele conhece futebol. E ele foi muito perspicaz ao pegar o time do Fluminense e dar uma forma de jogo. Se vê que ele deixou de fora o Ganso e outros jogadores experientes. E O Ganso vem de lesão. nem também, colocou né? o Soteldo ainda, que foi recentemente Também de lesão, contratado. vem de lesão. Mas tudo bem, mas ele deu uma dinâmica de jogo fantástica. Né? O Thiago Silva está liderando a zaga, o Fábio, como sempre, muito experiente, e o ataque é muito bom. O Cano e o Arias são jogadores de altíssimo nível técnico. Vocês não se surpreendam se o Fluminense eliminar o Chelsea e for para a final. Hein? Eu já acho que a surpresa será o contrário. Se o Chelsea passar? Se o Chelsea passar, o time do Fluminense é mais time que o Chelsea. O Chelsea tem mais verniz. Por ser de Londres, por ser da Europa e por ser o novo rico. Entendeu? Mas pelo futebol que foi jogado até agora, o favorito é o Fluminense. Agora, a outra partida, né, entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, é o tipo do jogo para recortar e pôr num quadro. Né? Porque vai ser espetacular. Imagine, o Real Madrid, o último campeoníssimo da Europa. Né? Ele vinha se revezando com o Manchester City. E o Paris Saint-Germain finalmente ganhou uma Copa Europa. E agora vai tentar o Mundial, evidentemente, com um time muito bem conduzido pelo Luiz Henrique. É um time muito bem disposto. E ganhou do Bayern de Munique. É a disputa de dois modelos dentro do que o futebol está adotando. Um, que é o modelo Estado, que é o do Qatar, do Paris Saint-Germain, e o outro de associativo. Sim. Ainda o último bastião Real e Barcelona, das equipes associativas, Barcelona e Real. Mas elas são tão gigantescas exatamente. Que elas não precisam, né? Você viu o estádio lotado no jogo do Real Madrid? Vi. Que coisa impressionante, o prestígio do time. Está nos Estados Unidos. Sim. Foi um dos poucos jogos que lotou o estádio. Pessoas. Lotou o estádio. Coisa rara, porque o problema desse Mundial é que foi disputado nos Estados Unidos, onde a turma, o soccer, o futebol nosso, não é. E os estádios são muito... e cidades também, que não, né, meio do interior, assim, que não dão retorno. Porém, eu acho que pegou esse Mundial de Clubes, viu? Eu acho que pegou e vai continuar. E principalmente pelo dinheiro investido, né? Sim, dinheiro de premiação. O dinheiro de premiação, a FIFA, ela vendeu os direitos para DAZN. $1 bilhão foi vendido os direitos para uma stream. Veja só. É uma das cotas, né? Essa é os direitos de televisão. Mas a Arábia Saudita também participou. Isso é as cotas. Ela comprou os direitos comerciais. Eu estou dizendo os direitos de televisão. Sim. Uma notícia aqui que tem a ver com a seleção brasileira, com o Mundial. Não sei se vocês viram. Eu vi. O novo técnico do Botafogo. Você sabe quem é? O filho do Ancelotti. Filho do Carlo Ancelotti. Davide Ancelotti. Ele sempre foi assistente do pai, desde 2012. E ele não queria mais, né? E ele continua como auxiliar na seleção, ele vai dividir, mas ele vai ser técnico do Botafogo, que ele não tinha exclusividade. Ele vai ter o primeiro trabalho dele como treinador. Bom, eu não quero dar opinião porque não conheço, né? Não sei nada a respeito dele e do trabalho dele. Eu pensei que eles iam contratar o Caixinha, um outro português. Mas aí é a questão do Textor, né? Foi o Textor que apostou nele. É americano. Que demitiu o Renato Paiva depois daquela... o Botafogo parou nas quartas no Mundial, mas tinha batido o PSG. Mas me desculpe, o treinador não teve responsabilidade nenhuma. Também não acho, mas ele foi lá, beijou o Renato Paiva depois de ganhar o PSG. Não, ele demitiu o Renato porque Paiva era muito defensivo. Exatamente. Né? Ele alegou muito defensivo e demitiu. E agora contrata um cara, né, que não tem experiência.
como treinador. Ele vai pro primeiro trabalho dele. Então, se fosse o filho do Tite, ia estar todo mundo caindo, né, de pau em cima dessa contratação. Mas vamos ver o que vai ser. Olha, para mim é uma surpresa. O pai, o Carlo Ancelotti, está na seleção brasileira. Quer dizer que pegaram o rapaz lá em Copacabana, de calção, vai ser técnico do Botafogo. Exatamente, foi o que aconteceu. Para ele é uma oportunidade de ouro, né, para começar uma carreira. Ele quer sair do lado do pai, porque o pai está com 66 anos e o pai, depois dessa Copa do Mundo, ele está querendo parar. Pelo que eu entendi do Carlo Ancelotti, Exato. ele vai tentar dar um título à seleção brasileira, porque ele é fã do futebol brasileiro. E vai parar. Mas ele só tem uma possibilidade de ele não parar, se for convidado para dirigir a seleção da Itália. Da Itália. Depois. Aí ele fecha a carreira maravilhosa. Pode ser, é verdade. Para terminar o Mundial de Clubes ali, o Estevão fez o gol do Palmeiras contra o Chelsea e vai, né, já estava vendido antes do Mundial para o time inglês. Vocês acham que ele vai ser um destaque na Europa ou vai ficar meio esquecido? Pelo que vocês viram dele até agora. Eu vou só falar o seguinte, eu não acredito nesse time do Chelsea. O Chelsea como clube, eu não acredito. Ele é um clube muito rico por causa dos americanos ali, desde que foi comprado a primeira vez pelo Abramovich, pelo russo. É um time muito emocional. Vai jogar esse rapaz, se não for bem a primeira, a segunda, a terceira vez, a torcida já começa a exigir, o técnico já começa a mudar, já começam a emprestar o jogador. Sempre foi assim o Chelsea. Agora, é craque, né? Vamos ficar na expectativa. É craque, Carneiro. Ele sabe jogar, mas a gente fica, né, tem que dar um tempo para adaptação. Você vê o Endrick, teve muita dificuldade no Real Madrid, agora está lesionado, por isso que não participa do Mundial. Mas é um jogador que não deslanchou lá. O próprio Vitor Roque, né, não deu certo lá. Também não está dando muito no Palmeiras. O Estevão tem só 18 anos. Né? Mas tudo bem, mas vamos aguardar. Bom. Agora, eu só quero fazer um registro. O Weverton não falhou nos gols do Palmeiras. Eu também entendo que o primeiro foi um chute normal no canto e o segundo ele ia defender. A bola desviou no zagueiro. Então é uma injustiça que estão fazendo com o Weverton. Foi muita má sorte do Palmeiras naquele gol. Agora, o Palmeiras está com má sorte mesmo. Em 1999 deu um banho, ia ganhar o jogo do Manchester United. Né? Quem diria? Aí o Marcos falhou. E agora atribuem ao Everton a falha. E na verdade o Carneiro tem razão, ele não pegou em razão de que a bola foi desviada pelo Rios, o lateral direito. Bateu no GI, né? O toque no lateral no GI. Bom, antes da gente fechar esse podcast Carneiro, Mafuz, quero trazer uma informação que você pode ver lá no site do 12 Esportes. Mafuz, o Atlético, nas últimas reuniões do Conselho Deliberativo, estava, né, falando aí sobre números da Arena da Baixada e tal, e alegando que a Prefeitura não vendeu o total de potencial construtivo que, né, deveria ter vendido. Eles anunciaram isso nas reuniões do Conselho. Porém, a Prefeitura entrou em contato com a gente e passou os números. A Prefeitura vendeu um excedente do potencial construtivo. Vou passar o número certinho aqui. O previsto era 20 milhões e 48 mil reais de potencial construtivo vendido. Eles passaram em 497 mil esse potencial vendido. Então, foi superado esse valor, porém, existe no contrato uma cláusula que esse potencial construtivo pode ser parcelado. Então, o que caiu na conta do Atlético até agora foi 8 milhões e 48 mil. Eu entendo que o município está correto na informação. Sim. Eu vou falar mais uma vez e encerrar esse assunto. O Atlético negociou muito mal no tripartite o potencial construtivo. Primeiro, e foi estudar isso recentemente e agora eu cheguei à conclusão. Quando foi feito o primeiro termo de negociação, o município tinha 12 anos para vender todas as cotas do potencial construtivo para o Atlético.
Qual era o termo inicial desses 12 anos? Presumo eu que na entrega da Baixada para a Copa, em 2014. Ali os 12 anos começaram a contar. Então, já tinha terminado. 26, né? Seria Em 26, então seria um ano que vem. Seria. Certo? Mas agora me contaram que é da data do acordo agora. Sim. Quer dizer, segundo, ficando com o município, ele vai fazer essa venda no picadinho. Sim, quem quer comprar tem 12 meses para pagar. Ele vai cumprir o acordo no limite. No limite. E isso não interessa para o Atlético, porque vai ter o descompasso com os juros que o Atlético tem que pagar no financiamento da Paraná Fomento. Só que o Atlético não conta esses detalhes e que sabia isso não conta. Na reunião, mas aí né? foi uma pisada de bola do presidente Petralha, que é um grande negociador. Muito Se bem. não for isso, ele tem que explicar para a gente. Porque essa conclusão que a gente chega, ou especificamente que eu chego e cheguei, estou baseado em fatos que ocorreram lá atrás e em fatos que ocorreram agora. Se é diferente, ele tem que explicar. E poderia vir aqui, inclusive, num programa explicar. Agora, veja bem, o Atlético Paranaense, ele fez esse investimento para a Copa do Mundo de 2014. É evidente que o Atlético não precisava fazer isso. Ele tinha a arena dele. Ele precisava só de concluir. Mas daí o presidente resolveu fazer de uma vez e fizeram essa arena da Baixada, com teto retrátil, grama sintética, etc. Mas como ele mesmo fala que o Atlético é uma empresa, eu prefiro não dar opinião. Porque eu não vou me meter na empresa. Se fosse um clube associativo, aí você dá um pitaco, né? Agora, empresa... Não vou discutir. Mas eu dou esse palpite, porque o Petralha, ele canta de galo, dizendo que resolveu tudo. Não resolveu nada. Pelo contrário, o atleta está com uma faca no peito. Que esses 240 milhões de reais que ele tem que quitar com o potencial construtivo. Sim. Ele tinha que explicar isso para a torcida. O Fomento, né? Veja bem, exato. Ele tinha que explicar isso para a torcida. Ele tem que explicar isso para a torcida. Bom, então fechamos essa edição do podcast Carneiro e Mafuzzi. Na segunda que vem estamos de volta aqui com Carneiro Neto e Augusto Mafuzzi, a nossa dupla dinâmica. Até semana que vem. Tchau, tchau.